Graças a Paz amados, sou o Reverendo Juan Vieira. Estamos aqui para meditarmos em mais um texto da Palavra do Senhor. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 1, apenas o versículo 23. Uma sequência da mensagem que eu fiz no vídeo passado. E estaremos dando sequência abordando um ponto importante aqui. Versículo 23 diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse texto está lá também em Isaías 7,14. Na verdade, o anjo repete o que foi dito, né, pelo profeta Isaías, repete a José em sonho. Né, e exatamente essa questão que Jesus seria o Emanuel, Deus conosco. Nós podemos entender nesse texto o seguinte, amados, que foi falado aqui para José que Jesus, o que seria o Emanuel, né, o filho que seria nascido de Maria, seria Deus, né, na forma humana, Deus conosco, Deus habitando aqui na terra. E nós podemos entender que naquele momento ali havia uma falta de compreensão da palavra de Deus, uma falta de compreensão daquilo que havia sido dito pelos profetas, e havia de fato essa falta de compreensão, e nós entendemos que até o próprio José e Maria tiveram dificuldade de entender, o anjo teve que revelar naquele momento ali, o contexto social e o contexto, na verdade, político-religioso também teve dificuldade de entender quem é Jesus. Tanto que Jesus ele veio na forma humana, veio como criança, e eles não entenderam realmente que aquele seria realmente o Messias enviado, o Jesus, né, o Cristo. Né? No versículo 1 fala sobre exatamente isso, que ele seria Jesus o Cristo. Né? No capítulo 1, no versículo 16, né? Diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quer dizer, então, embora Mateus nesse momento já sabia, né, quando ele escreveu os evangelhos, foi depois que ele teve esse momento que andou com Jesus, mas no primeiro momento todos realmente não entenderam quem era Jesus, né, e quando Jesus veio de forma como criança, eles não entenderam realmente. Houve a falta de compreensão. E é interessante que Jesus teve a sua vida, né, teve o seu ministério, o findar do seu ministério, e aí os discípulos que andaram com Jesus também não compreenderam tanto, só no final, depois da morte de Cristo, com a descida do Espírito Santo, aí os discípulos passaram a entender que ele era realmente o Cristo, de fato. Aí pregaram realmente, passaram a pregar e dar a vida, porque entenderam que ele era o próprio Deus que estava junto com eles naquele momento. Então, percebemos que a humanidade naquele período, ela realmente recebeu Deus e ela não reconheceu Deus, né, como Deus é, né? Deus é, no sentido de que Deus estava habitando, né? A profecia dita que o Messias viria, Deus, né? O Emanuel, Deus conosco, Deus estaria entre nós, e veio e eles não entenderam. Tanto que Jesus foi, né, crucificado. Então, amados, o Natal para eles naquele momento, o nascimento de Cristo, não teve quase que significado algum. Nós comemoramos hoje, mais de 2000 anos depois. Tem um significado muito importante para a nossa sociedade, para nossos dias. O comércio ele trabalha em cima dessa questão, as pessoas elas dão presente umas às outras, nós fazemos encontros de família, é um momento feliz realmente que nós, então 2000 anos depois, nós entendemos que esse Jesus que veio lá atrás era o Cristo, era o Messias enviado para salvar nossas vidas, através da palavra do Senhor. Então nós entendemos, isso é importante para nossas vidas hoje, isso é muito importante. Mas, assim como eles lá no passado tiveram dificuldade de entender Cristo, que era o Deus conosco, Deus presente, e nós, talvez na nossa sociedade, no nosso tempo hoje, existe uma dificuldade de entender assim, que Deus ele está presente em nosso meio, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, através das igrejas, através da comunhão dos santos. Deus está presente através de Jesus, que nasce no coração de cada pessoa. Jesus sempre está nascendo no coração de várias pessoas, das pessoas. Então, amados, a sociedade do nosso tempo, em muitas situações, ela não entende como um todo, né, quem é o Cristo de fato que veio no passado, e esse Cristo que nasceu e morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Por isso que nós, a igreja, temos a missão e o compromisso com o Senhor e o dever realmente estar pregando o Evangelho, falando da boa notícia de que Jesus pode nascer no coração daqueles que ainda não tiveram esse encontro com Deus. Porque, na verdade, Deus ele se fez presente no passado. E eles não entenderam quem era Deus, como que Deus estava agindo. Eles não compreenderam. Deus estava com eles, quer dizer, Deus conosco, Deus presente.
E eu penso que hoje nós podemos entender que hoje também, você que ainda não teve esse relacionamento com Deus, não experimentou do Senhor ainda, saiba que Deus ele continua presente em nosso tempo. Ele continua sendo Deus conosco, presente em nossos dias, sim. Então, amados, aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, é um momento especial de você colocar a sua vida diante de Deus e falar: Senhor, eu quero conhecer a Ti. E eu entendo que Jesus ele nasceu lá em Belém da Judéia. Eu entendo que Jesus ele viveu a sua vida e morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Se você entender isso, amado, automaticamente sua vida está religada a Deus. Você está de volta à presença de Deus. E os cristãos, aqueles que já passaram pelo processo de reconciliação, já estão com o Senhor, já têm uma vida com o Senhor. E não esqueça que Jesus é o Emmanuel, Deus conosco. Saiba que em todas as situações da nossa vida, todas as situações, e Jesus ele está presente. A dificuldade talvez não seja Jesus não estar presente. A dificuldade, com certeza, essa dificuldade está dentro de nós. As nossas dificuldades. A dificuldade está dentro da nossa vivência, do nosso coração, da nossa mente, que geralmente, mesmo sendo crentes, mesmo sendo reconciliados com Deus, muitas vezes nós queremos caminhar o nosso caminho, queremos andar a nossa maneira e esquecemos que Deus está presente. E quando as coisas às vezes ficam difíceis, ficam apertadas, e ficam. E muitas vezes as coisas ficam apertadas realmente. Não esqueça de que Deus está presente em nossas vidas. Por isso que ele falou, Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Está o tempo inteiro, o tempo todo, realmente cuidando das nossas vidas. Ele é conosco. À medida que nós invocarmos a presença do Senhor, a presença do Senhor, em nome de Jesus, que Jesus faz essa ligação automaticamente, Deus vai estar olhando para as nossas dificuldades, sim, vai estar olhando para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso trabalho. Deus tem interesse em todas essas coisas, porque Jesus ele simplesmente ele nasceu de mulher, ele veio, andou, teve a sua vida aqui, uma vida secular também. Para quê? Para que ele entrasse dentro do nosso contexto de vida e vivesse a nossa vida, dizendo que tem interesse na nossa vida particular, na nossa vida secular. Dizendo para nós o seguinte: eu tenho interesse na sua vida particular, na sua vivência diária, no seu dia a dia, eu tenho interesse na sua vida. Então Deus ele continua tendo esse interesse na vida de cada um de nós através do sacrifício de Cristo, e Deus ele continua tendo esse interesse em todas as áreas da nossa vida, sim. Ele é Deus conosco e ele tem interesse na nossa vida cotidiana, na nossa vida do dia a dia. Ele tem interesse em todas as coisas. Assim como Deus ele enviou Jesus para morrer na cruz, para nos salvar, nos dar uma vida eterna, uma vida após a morte, mas também nós percebemos que Jesus viveu a vida aqui na terra, dizendo o seguinte: eu tenho interesse na sua vida particular, na sua vida pessoal. Então, amados, é exatamente essa mensagem de Natal, dizendo que Jesus é Deus conosco. Jesus nasceu lá em Belém da Judéia e vive nascendo e continua nascendo no coração de muitas pessoas. E que Jesus, mesmo aquele que já nasceu de novo, possa continuar nascendo nos nossos corações todos os dias, para que nós venhamos viver a vida na presença de Deus, Deus conosco, Deus presente em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, na vida particular, sentimental, na vida familiar, na vida social, na vida de trabalho, na vida de todas as áreas da nossa vida, no momento de recreação, no momento de férias, qualquer momento da nossa vida, que nós possamos passar na presença do Deus que está presente e está cuidando de todas as coisas. Que Deus te abençoe e que Jesus, esse Natal, o nascimento de Cristo, tenha todo significado no seu coração todos os dias. Deus te abençoe.